É sempre assim. Durante a conversa, no escritório da Defesa Civil em Bauru, o telefone tocou. Assim que o funcionário atendeu, teve a notícia. Era mais um caso em que uma família pedia socorro. O muro do vizinho está caindo sobre a casa da senhora. Junto com a Defesa Civil, chegamos ao núcleo Beija-Flor, na zona norte da cidade. A dona Aparecida recebe o coordenador e o engenheiro. Nas primeiras verificações, eles constatam que a residência pode cair. A casa da dona Aparecida tem inúmeras rachaduras iguais a essa que se espalham por todos os cômodos. E essas rachaduras, a Defesa Civil vem acompanhando, elas estão aumentando conforme o tempo passa. Isso está acontecendo aqui na área, na sala também, nos quartos. E o Júlio, que é engenheiro da Defesa Civil, já detectou que existe o risco, aliás, um risco grande de desmoronamento, né, Júlio? Esse tipo de rachadura ou fissura, ela tem uma angulação de 45 graus se você observar. E isso indica o quê? Que há um recalque de fundação. O solo não está suportando a carga e a casa cede. A casa sempre racha na região central. Aqui também são várias, né, Sim. Júlio? Nós vemos aqui, ó, no banheiro, essa daqui. Esse daqui é o corpo principal da casa, né? Olha, essa rachadura, inclusive ela abre aqui, ó. Quer dizer, e vem toda aqui. Se você filmar aqui de dentro, ó, entra o dedo na parede, ó. Ou seja, existe o risco aqui. Existe um risco. Viúva, a dona Aparecida vive com o filho. O jovem precisa de cuidados especiais e a mãe toma conta dele. A pensionista diz que a renda mensal da família é de R$ 1.200. Como o caso é grave, envolve riscos e precisa de uma solução rápida, a Defesa Civil também toma outras providências. E a gente vai encaminhar a senhora para a SEBS, eles vão fazer uma avaliação com a senhora, vão analisar o seu caso e vão te dar uma solução. Certo. Tá bom? Provavelmente a senhora vai ter que sair da residência, tá? A senhora vai ter que providenciar uma reforma, certo. Tá? A gente vai ver o que a gente consegue ajudar a senhora na assistência social. Ela não vai poder ficar nessa casa. A casa vai ter que ser interditada. Tá com risco de queda. Eu não queria sair daqui da casa, porque já faz 40 anos que a gente está aqui, né? Se eu tivesse pagando aluguel, eu já tinha saído umas 3 vezes já, né? Mas graças a Deus consegui pegar essa casa da Coab, né? Com muita luta. E o meu filho era menor de idade ainda quando a gente mudou aqui, né? Então, a gente fica preocupada. Quando casos graves acontecem, a Defesa Civil é a linha de frente, durante e depois da ocorrência. Na semana passada, um muro de 12 metros de altura caiu sobre uma casa de madeira no Parque Jaraguá, zona norte da cidade. O morador relatou que ele, a esposa e a filha pequena estavam na residência no momento em que a estrutura caiu. Por muita sorte, eles não ficaram feridos. No começo do mês, uma parede caiu e matou uma idosa no centro da cidade. A demolição do antigo Cine Vila Rica era irregular, porque não tinha autorização da prefeitura. As investigações já identificaram os responsáveis e um inquérito policial deve punir os culpados. O que já se sabe é que as falhas de execução têm relação direta com o desabamento que matou uma mulher de 69 anos e elas poderiam ter sido evitadas. O que aconteceu nessa creche 1 ano e 9 meses atrás não foi noticiado. Não houve repercussão na mídia, mas evitou uma tragédia. Os alunos da escola infantil brincavam no pátio e nas salas de aula, sem saber que sobre eles existia um risco muito grave. A Defesa Civil tinha sido chamada para fazer uma vistoria de rotina. Durante o trabalho, o engenheiro descobriu que a tesoura principal, essa estrutura de madeira que sustenta todo o telhado da escola, estava prestes a ruir. Em junho de 2017, a Defesa Civil foi acionada pela direção da escola e também pela Secretaria Municipal de Educação para vir aqui fazer uma verificação nessa rachadura que ainda existe e está trazendo um certo risco aqui para a escola. Primeiro sobre a rachadura, Júlio. Tinha uma árvore muito grande aqui. Raízes, de repente, podem ter movido a estrutura. Essa árvore já havia sido retirada, né? Mas ficou o tronco e as raízes, com o tempo vão apodrecendo. Isso aumenta o afluxo de água para a fundação. É um prédio antigo, pelo modelo dele, deve ter seus 60, 80 anos. Deve ser um prédio bem antigo, deve ser fundação direta. Essa fundação começa a recalcar e as paredes racham. Essa rachadura na época era bem... As paredes se deslocam, então, até para a gente entender. Se deslocam. E ao se deslocar, racham, né? Ainda há risco aqui. Sim, há risco.
Ele é progressivo, né? Ou seja, vão verificar então o tipo de trabalho que vai ter que ser feito para estabilizar e dar total segurança para as crianças. Sim, exatamente. Na época em que eu vi, inclusive, era bem tênue essa fissura. Você vê que ela já aumentou, ela está com o quê? Seus meio centímetro, 5 milímetros mais ou menos. Já vai ter que mexer de novo. Vai ter que mexer, vai. E ao ver essa fissura, o que eu fiz? Por praxe, por norma, eu vi o resto da estrutura. É isso que a gente vai contar agora. Caminha aqui comigo. Por essa questão de praxe, por essa forma de trabalhar, o Júlio foi até o telhado, passou, né, pelos vãos que existem ali, e aí o que o Júlio detectou numa estrutura, numa tesoura de madeira, tesoura é a formação de madeira que dá sustentação ao telhado, agora essa estrutura está encoberta por esse forro de PVC, e ali, naquele momento em que o Júlio subiu no telhado, ele detectou que as telhas apresentavam uma ondulação que não é característica, não pode acontecer. E foi ali que você foi checar como é que estavam essas vigas dessas tesouras. Observado o abaulamento, esse afundamento das telhas, né, que é um reflexo da tesoura que afundou, eu tirei as telhas e encontrei o tensor ou o banzo inferior rompido, quase completamente. Havia uma nesga de madeira de 1 centímetro segurando um vão de 7,5 metros. Aí eu pedi à diretora que retirasse as crianças da sala e fez-se posteriormente o reforço dessa estrutura. A tragédia foi evitada. As crianças foram. Por isso que a gente tem sempre estar atento, sempre estar em comunicação com a secretaria para justamente evitar esse tipo de problema. De volta ao escritório, depois de um dia cheio, o coordenador explicou, ao lado de um banner, com as missões da Defesa Civil, que o órgão não sobreviveria sozinho. Se há muito trabalho, falta prevenção. É um órgão que não pode atuar nunca atua sozinho. Sempre depende de outros órgãos, de outros setores da prefeitura. Então, eu nunca trabalho sozinho. Envolve, geralmente, Secretaria da Assistência Social, Secretaria de Obras, Planejamento, Secretaria da Saúde. Então, engloba vários setores. O que acontece, muitas vezes, é que são projetos que não são realizados da forma correta. Principalmente em residência. A gente tem muito chamado, muro de arrimo que não é feito de acordo com uma orientação profissional. Tem a questão da chuva, a questão do vento, que pode potencializar também um risco de um desastre. Aí complica. Aí complica.